Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivo, batendo um papo entre amigos aqui, o professor Dr. Cláudio Ribeiro e também o professor Dr. Giovanni Catenacci. Estamos aqui, eu e o professor Cláudio, a gente fala do estado do Rio de Janeiro, né? Eu falo de Resende, o professor fala da capital lá, Fluminense, embora ele é da cidade do Aço, né? Volta Redonda, e Giovanni fala da São Bernardo do Campo, né? Então, gostaria de dar uma boa noite aí a todos e todas que têm nos assistido e dizer que nós vamos falar hoje um pouco sobre teologia, né? Vai ter uma conversa sobre teologia, sobre os caminhos e descaminhos da teologia, né? E aí a gente colocou lá o livro do professor Cláudio, né? Por onde andei, que ele faz um balanço da história dele, das produções, né? Então, eu gostaria de agradecer aos dois o aceite desse convite, né? E aí eu passo a palavra para o professor Cláudio, depois o Giovanni dá uma saudação. Boa noite, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui nesse espaço. Luiz, que alegria estar com você, conversando. A gente tem conversado bastante aí nos últimos meses, com planos de trabalho, de outras conversas. Isso para mim, uma satisfação muito grande. E agora sim, ao vivo e quase a cores, né? É maior ainda a satisfação. Muito feliz e espero que a gente, nessa conversa, estreite mais ainda a amizade que nasceu lá atrás, nessa convivência nossa no ambiente teológico. Satisfação imensa também de estar com o Giovanni. Estivemos recentemente aí num momento tão significativo para ele, que foi a aprovação no doutorado, com louvor, não é? E eu fiquei muito feliz de poder participar desse momento, né? E espero vê-lo em breve, né? Assim, de verdade, para poder dar um abraço, porque foi tudo virtual, né? Então, a satisfação de conversar com o Giovanni também nessa noite. Giovanni, você pode fazer uso da palavra aí. Boa noite, Luiz, boa noite, professor Cláudio, boa noite, audiência aí do seu canal. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, trocando essas ideias, compartilhando aqui as nossas inquietações, os nossos pensamentos, enfim, as nossas imaginações, né? Muito legal, sem dúvida, um espaço de arejamento, né, do pensamento. Acredito que em tempos como os nossos, espaços como esses aqui sejam de vital importância, né? Então é isso, Luiz. Obrigado aí pelo seu convite. Muito legal poder estar aqui com vocês. Vamos ver aí o que a gente desenrola nessa nossa prosa aqui no dia de hoje. Beleza. Então a gente começa já aí falando sobre essas questões da teologia, né? Como a gente falou, os caminhos aí por onde andei, do nosso professor, nosso orientador. O Cláudio também foi o meu primeiro orientador de iniciação científica, né? Lá atrás, eu nem sabia o que era iniciação científica. Eu lembro que o Cláudio uma vez me chamou no canto, eu tinha uma ideia de fazer um projeto, e ele me chamou, acabou a aula, eu lembro dessa cena, assim, a gente passando no corredor ali, e aí ele me chamou, falou assim, poxa, por que você não faz isso, tal. Ele foi me dando os caminhos aí, né? Eu lembro disso até hoje. Talvez ele não lembre disso, mas eu lembro, né? E ele falou, não, faz assim, assim, e aí eu fui, e aí consegui a bolsa, etc. E ali foi me abrindo vários horizontes, né? Mas, ô Cláudio, aí eu estava lendo relendo o seu livro, né? E aí quando eu for fazer meu doutorado, eu vou fazer em Cláudio Ribeiro, né? As nuances teológicas do Cláudio Ribeiro, né? Porque você começa lá com Calbart, passa por Paul Tillich e termina na questão do pluralismo, né? É uma evolução, né, cara? Assim, né? E aí, nesse meio aí, tem espaço para teologia da libertação, para algumas coisas, né? Mas assim, Cláudio, queria que você falasse um pouco para nós aí sobre essa mudança de perspectiva, né? Porque, ao que parece, a abordagem teológica lá, quando você fez mestrado, né? Não faz tanto tempo assim, mas era uma ênfase, né? Tinha
parece que era mais restrita. Hoje não, a questão se pensa muito mais conectada com a realidade, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Luiz, eu me lembro de cada detalhe da trajetória de vocês, a sua especialmente, e também num processo de aprendizagem, porque eu me recordo quando você chegou na Faculdade de Teologia e você disse que tinha uma formação na área de História, e achei aquilo muito importante, e também a sua visão política, né? Não que a gente vá ter preferências por estudantes que tenham uma visão política parecida com a nossa, não se trata disso, né? Mas é claro, você fica mais à vontade, né, de dialogar. Então eu me recordo bem e agradeço, né, pelo seu testemunho, né, naqueles 4 anos de estudo, né, e com bolsa de iniciação científica e por assim vai. É uma alegria muito grande nisso. Quando você falou desse livro, eu fiquei assim um pouquinho pensativo, né? Eu até estou com ele na mão aqui, quem não viu, né? Esse livrinho da Fonte Editorial, publicado recentemente, com esse título, né? Por onde andei, trajetos pessoais e o princípio pluralista. Por que eu fiquei apreensivo? Porque contar a história da gente é algo que pode ter reações as mais diversas. Em geral, quando se trata de trajeto pessoal, você dá um balanço, né? Olhar para trás e ver porque isso é a teologia, né? A teologia é esse balanço da vida, né? De interpretação, de você olhar todos os fatos e os dados e extrair dali algo, né? Que tenha um tipo de um discernimento, de uma perspectiva. Então, a gente faz isso permanentemente. Agora, quando a gente dá uma olhada geral para a trajetória de vida, né? E só para a gente, né? Tudo bem. Agora, quando você escreve, né? Então, em geral, quem faz isso ou são pessoas renomadas, né? Que depois de uma longa trajetória de vida, então podem dizer assim, né? Ou pessoas que já estão nessa faixa de 80 anos de idade, 75, 80, você pode ver que os grandes pensadores, quando chegam nessa etapa da vida, costumam fazer uma teologia a partir da sua própria biografia. E eu não estou em nenhuma dessas duas categorias, com toda clareza, com toda a nitidez. Eu nem sou uma pessoa renomada para que possa fazer uma biografia, assim, uma teologia autobiográfica, né? E também estou longe dos 80 anos. Não é? Então, eu quis escrever isso logo de cara nesse livro, dizendo, olha, em geral, quem faz isso são pessoas dentro dessas duas categorias, né? Eu não estou nelas. Mas aí fica a pergunta, né? Mas então por que eu estou fazendo isso, né? Eu não sei muito bem dizer, né? Eu acho que você tem razão no sentido assim de mudanças de perspectivas. Elas exigem de nós um certo balanço, né? E eu busquei isso, mas eu não estou bem seguro do porquê eu fiz isso. Tem um dado da experiência da vida que me deixou balançado, que foi a experiência da saúde. Eu estou com 58, né? Vou para 58 anos. Quando eu estava com 53, eu fiz uma cirurgia cardíaca, vocês sabem, né? De grave, né? De certa gravidade. E aí a gente acha que vai morrer. Eu não estou aqui fazendo, como fala, assim, um romantismo, um emocionalismo, mas é impossível alguém que faça uma cirurgia cardíaca não pense em algum segundo que vai morrer. Inclusive, tem uma situação que os meus amigos, familiares, todos me cercavam e diziam assim,
Que nada, isso aí é a coisa mais... Os médicos estão acostumados a fazer isso, eles fazem uma cirurgia por dia, quase, e é tudo muito moderno hoje em dia, a tecnologia, não precisa preocupar. Você não precisa preocupar com nada. Inclusive, 99% dos casos dessas cirurgias são com êxito. Você pode ficar tranquilo. Já aí eu ficava tranquilo, né? Mas imediatamente eu pensava, mas e aquele 1%? Né? E 1%, 99%, e o 1%, e se eu tiver nesse 1%? Então, depois que eu passei por isso, eu quis dar uma olhada mais de perto. Né? Por exemplo, você citou Karl Barth, que é um teólogo suíço, né, que trabalhou na Alemanha, né, uma pessoa muito combativa, inclusive atual, pensando na nossa realidade agora, porque ele foi uma pessoa que se contrapôs ao nazismo, e a gente vê no nosso Brasil ideias assim muito próximas às ideias nazistas, né? E ele era um pastor e se contrapôs, perdeu o seu emprego, entendeu? Teve que voltar para o seu país. Então, eu, por exemplo, aprendi muito com isso. Claro que o Karl Barth tem perspectivas mais tradicionais da teologia, né? Ele mesmo tinha uma visão ecumênica boa, mas acho que ele estava tão preocupado com essa questão da substituição da fé em Cristo por uma fé idolátrica, né? Em pessoas, no caso Hitler e tal, e a gente vê isso hoje também, né? E que ele, naturalmente, consumiu a sua energia teológica nessa perspectiva, né? De mostrar que a fé tem que estar centrada em Cristo e não em instituições ou personalidades e tal. Então, é uma coisa bacana que eu aprendi dele e que acho que, em certo sentido, casa com a visão pluralista que eu tenho hoje, né? Embora sejam referenciais muito distantes, mas casa com essa perspectiva, porque quando se combate perspectivas idolátricas, é que você está no ambiente do pluralismo, né? De que várias verdades e tal. E você falou do livro, eu fui folhear o livro, né? Porque ele é recente, né? E a primeira coisa aqui que eu observei é que eu dediquei o livro a Magali, né? Aqui, dedico este livro a Magali, minha esposa, né? Companheira de caminhada, porque tem muita coisa aqui que eu vivi no ambiente teológico, mas que ela viveu também, né? E com certo receio, né, de superestimar uma experiência. Mas eu acho que é uma experiência que tem sentido para outras pessoas, para novas gerações, para gente que está com 40 anos, 30 anos, né? Gente que está ingressando na teologia, de perceber que o pensamento se faz na caminhada, na vivência, não existe uma coisa pronta, fixa e determinada. A gente vai vivendo, vai interpretando e vai coletando pedaços da revelação de Deus. Então, um pouco é essa inspiração, por exemplo, o valor da igreja, né? Porque muitas vezes o pluralismo, devido ao seu instrumento crítico, né, a gente fica pensando, poxa, mas a igreja não é mais o espaço para que a gente possa perceber a ação amorosa de Deus, né? Não, pelo contrário, eu, por exemplo, conheci toda essa perspectiva ecumênica na vida da igreja. Então, na igreja metodista, no caso, né? E na convivência com outras igrejas. Aí eu conto nesse livro, né? Então, quem tem paciência, né? Quem tem paciência, tem ali algum patrimônio, um legado teológico, que não é só meu, é dos meus amigos, né? É dessa turma que hoje está chegando nos 60 anos. Essa é a primeira reação que eu lhe diria, que parece que são coisas muito distantes, muito, muito diferentes, mas como faz parte de um aprendizado teológico, de um círculo, né? Que você observa coisas, entra dentro dele, faz a crítica, mas é criticado também. Então, eu acho que aí tem tantos autores, Rubem Alves, né, que foram entrando nessa caminhada, que eu acho que, no fundo,
reforçam uma perspectiva pluralista. Assim, uma primeira reação ao que você falou, né? Você tocou num ponto para eu passar para o Giovanni falar, que é a questão do Rubem Alves, né? Eu estava lendo o seu texto, Giovanni, de entre brinquedos, deuses e poesias, o caráter infantil da teologia de Rubem Alves. Estava lendo esse texto e o que vocês têm em comum, né? Além de ser orientando e orientador e outros textos, né? Eu vi que vocês lançaram um livro em comum, vocês dois, né? Em parceria. E também vi esse livro do Rubem Alves, o qual o Giovanni contribui com um artigo, ele e outras pessoas, né? E aí, Giovanni, a gente está aqui nessa perspectiva do pluralismo e tal. Aí se toca esse ponto, né? Até que ponto essa leitura do Rubem Alves, conjugada com a Gamer e a perspectiva esse dia eu brinquei aqui com o Moisés, falei assim, a teologia do Cláudio, o princípio pluralista, né? Até que ponto essa virada epistemológica que eu chamo, vou fazer meu doutorado nisso, a virada epistemológica do Cláudio, né? Até que ponto essa virada epistemológica e essa premissa aí que o Rubem Alves abre também para esse diálogo, ela influencia na sua produção teológica, influenciou e tem influenciado, Giovanni? Certo. Bastante coisa. Eu, assim como o professor Cláudio, eu acredito, né? O professor Cláudio funciona muito melhor do que eu, assim, de improviso e tal. Ele tem todo um carisma próprio e desenrola muito bem. Mas eu aceitei o seu desafio, Luiz, de não preparar nada aqui para nossa conversa. Então, tudo que eu estou expondo aqui, eu estou elaborando em tempo real junto com vocês. E enquanto o professor falava, me veio aqui algumas ideias, algumas memórias, algumas lembranças que eu gostaria de pontuar aqui junto com vocês, não de forma sistemática, mas que eu acredito que ajude a nós e a quem estiver nos ouvindo a pensar por essas sendas aí da pluralidade e tudo mais. Então, eu separei, eu pensei em três coisas aqui, né, a respeito da teologia e a respeito da minha relação com essa caminhada de vida aí do professor, nesse tempo que eu pude caminhar junto com ele. E a primeira coisa que eu aprendi, assim, e que eu aprendi do professor, ou junto com o professor, tem a ver com a questão da generosidade. E eu acho que generosidade, ela é fundamental no fazer e no pensar teológico, sabe? Eu não poderia contar aqui nos meus dedos da minha mão quantas e quantas vezes a gente dividiu o pão e o vinho, né, professor? Lá na sua casa, eu e mais uma galera conversando a respeito das coisas da vida, tocando violão, comendo e bebendo e falando da Bíblia e falando mal de algumas outras pessoas e dando risada. E aí eu descobri que teologia a gente faz com amigos, né, meu? Isso foi muito importante para mim, assim. Teologia se faz com amigos e amigas, é claro, né? Então essa é a primeira coisa, assim, que eu desde o início também, Luiz, eu acho que a nossa experiência foi um pouco similar, né? Ingressei no seminário e encontrei com o professor Cláudio. E desde o início ele se colocou, se apresentou como uma pessoa que poderia ali me auxiliar nessas minhas andanças aí e inquietações, né? Então eu aprendi na prática isso que eu estou dizendo a respeito da generosidade, a respeito da amizade, né? Segunda coisa que eu gostaria de salientar aqui, que eu percebi e que eu tento trazer comigo dessa relação com a teologia e com o professor Cláudio, enfim, é a questão da coragem. O professor Cláudio falou que ele atravessou um momento muito difícil na vida dele, que foi a questão relacionada a esses problemas cardíacos e tudo mais. E, enfim, uma situação bastante difícil, bastante preocupante para aqueles que, né, estão perto, para aqueles que gostam, para aqueles que se preocupam e tal.
todo mundo com medo, todo mundo inseguro, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele vai passar por uma cirurgia, né? E aí o camarada me liga algum tempo antes, durante ou depois, eu não sei como é que foi o processo, falando assim, cara, é o seguinte, eu estou elaborando uns textos, eu estou gravando uns textos que está vindo na minha cabeça e eu gostaria que você escrevesse isso para mim. E aí, como é que eu vou negar um convite desse, né, cara? E aí, o resultado disso é um outro livrinho, é esse aqui, ó. Quando a vida é frágil, né? E aqui a gente descobre que a vida é sempre frágil, né? A vida é sempre frágil. Mas por que eu digo coragem? Porque não é todo mundo que tem coragem de se propor a pensar e elaborar uma experiência dessa magnitude, viu? Sobretudo partindo da questão teológica, né? Pô, eu tô infartando, bicho. Onde é que tá Deus, né? Cadê Deus? E aí o professor, com todo o jeito dele, com o carisma dele, né? Com toda inteligência, enfim, vai discorrendo ali poeticamente onde é que ele vai se encontrar e se desencontrar com Deus. Vale muito a pena a leitura desse texto aqui, porque tem relatos engraçadíssimos, assim. Eu não vou me estender mais no livro, porque uma outra coisa que eu aprendi com o professor é que se a gente falar muito a respeito dos livros, as pessoas não compram. Então a gente sempre fala só um pouquinho para, né, a pessoa ficar com vontade e curiosa. E a terceira coisa que eu quero elaborar, que eu quero colocar aqui para a gente, além da generosidade, além da coragem, é a coerência. Coerência. E aí eu acho que a gente se distancia um pouco. Eu não sei se eu sou tão coerente quanto o professor Cláudio, ainda, né? Talvez me falte ainda um pouco de experiência. Mas por que eu estou dizendo coerência aqui como esse terceiro tópico? Porque apesar de parecer incoerente essa seleção aparentemente aleatória de referências, eu acredito que ela tem tudo a ver com esse conceito que ele vem tentando apresentar, sustentar e defender, né, que é a ideia do princípio pluralista. Porque eu acho que é nessa miríade de autores, nessa variedade de pensamentos, nessa descontinuidade de tendências, que a ideia da pluralidade se faça presente enquanto método, entende? E aí eu acho que está a grande sacada dessa ideia, né? Que é justamente a possibilidade da gente pensar o pluralismo enquanto uma espécie de suplemento epistemológico para a análise da realidade, entende? Sempre que eu leio, sempre que eu converso, sempre que a gente está junto, o Cláudio fala assim, olha, isso daqui não tem nada a ver com moralismo, não é que eu estou propondo que a gente enxergue os invisíveis, os invisibilizados de um ponto de vista moralista, piedoso, apesar da gente saber que Cláudio é tudo isso, mas eu gostaria de chamar a atenção para essa perspectiva epistemológica da coisa, sabe? Me parece que o princípio pluralista nos possibilita enxergar coisas que normalmente a gente não consegue enxergar. Porque a gente está atento demais a determinados pontos fixos, entende? E aí o Cláudio vem fazendo esse esforço de desenvolver essa ideia, né? E aí você me pergunta do Rubem Alves. Cara, eu acho que o Rubem Alves ele pode ajudar a gente a pensar tudo isso, sobretudo naquilo que se refere à ideia de infância, a ideia de criança, né, que está presente no Rubem Alves. Enquanto elemento constitutivo de sua própria maneira de fazer teologia.
E assim, quem, né, mais que as crianças, são sensíveis a essa multiplicidade de formas de vida e de pontos de vista e de mundos possíveis? Quem, a não ser as crianças, são as mais sensíveis, né, para lidarem com essas questões? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, me parece que aqui as coisas se encaixam, sabe, Luiz e Cláudio? Uma espécie de infantilização do nosso olhar. Tem uma frase, né, que corre por aí que diz assim, olha, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce fascista. As crianças aprendem tudo isso. Talvez o mais importante nessa nossa caminhada seja desaprender, né? Todos esses nossos preconceitos, todas essas nossas visadas enviesadas, estigmatizadas e tudo mais, né? Para conseguir acessar essa ingenuidade infantil, né? Eu acho que eu já falei demais. Não sei o que vocês estão achando aí de tudo isso. Assim, eu vou fazer só uma fala aqui, já passo de novo para o Cláudio. E você falou essa questão da generosidade, né? Eu lembro de uma vez eu estava passando uma crise muito financeira, existencial e teológica é o básico, né? Sempre está nessa construção e reconstrução, né? Mas eu lembro uma vez, assim, claramente, essa questão da generosidade, né, que você falou do Cláudio, né? Eu lembro que eu estava decidido a voltar, que eu moro no Rio, né? Resende, eu queria abandonar o curso, falei, não dá mais para mim, a igreja não é aquilo que o Cláudio falou ali, né? A antítese do que ele falou. As pessoas olham para a igreja e falam, não é mais o espaço. Eu cheguei naquela conclusão, não é mais o espaço, não representa mais e tal. E eu lembro que eu comentei isso com o Cláudio. E eu lembro também perfeitamente dessa cena. Eu falei assim, Cláudio, estou querendo ir embora, tal. Porque na verdade já tinha decidido. E aí, na época, o Cláudio ele era diretor da Faculdade de Humanidades e Direito. Era mais fácil falar com o Papa do que falar com ele. Ele sempre botava no corredor, Cláudio, não, vai lá. E não tinha como marcar horário. Aí eu chegava lá, era Damares, eu lembro da moça secretária, queria marcar horário com o Cláudio, ela falava, só sexta-feira que vem, isso era numa segunda. Eu falei, meu Deus, o negócio é... E aí eu lembro, cara, que no meio dessa correria toda, ele pegou, ele viu talvez que eu estava ali decidido, obstinado a fazer aquilo, ele me chamou, a gente sentou no lugar e falou, escuta aqui, eu quero te falar uma coisa. Aí ele foi detalhando, dizendo, ó, tem alunos aqui que não se dedicam, tem gente aqui que não estuda, tem gente aqui que não faz. Poxa, você é um cara que tem isso, você tem uma bolsa de iniciação, você pode tentar depois uma pós-graduação. E ele foi me mostrando outros caminhos que ele, naquele momento, eu não estava conseguindo ver, né? E aí aquilo me fez desistir da ideia de voltar. Eu lembro que depois daquilo eu saí, assim, né, numa cena meio... E fui sentar naquela Praça dos Meninos ali que tem em São Bernardo, fiquei pensando ali naquelas palavras do Cláudio e tal. E falei, realmente, eu acho que eu não vou voltar, não, vou ficar, vou continuar. E, assim, isso me deu um gás para continuar, né? Eu agradeço até hoje isso, porque eu consegui terminar o curso por conta disso, por conta dessa conversa, né? Mas, Cláudio, você aqui no seu livro, vamos falar um pouco sobre isso, e aí também inserindo isso na conversa, você cita isso textualmente, né? Que a leitura o Local da Cultura, do Homi Bhabha, foi aquilo que te chamou, esse lugar de fronteira, tal, esse espaço de trocas, né? De intercâmbio de informações e tal, que te possibilitou aí aquilo que eu chamo da virada epistemológica, né? E como que você tem enxergado isso nos dias de hoje, esse espaço fronteiriço, nesse mundo tão polarizado? Você acha que ainda... o Paulo Aires dizia, né? Na minha época só existia o preto e o branco, não existia o cinza. Ele falava isso nas aulas. Você tem o privilégio de ter o cinza. Cláudio, eu tenho a impressão que o cinza no nosso tempo está ficando cada vez mais estreito. E como é que a gente repensa isso, retrabalha isso? Luiz, antes de entrar nesse assunto, eu queria, assim, primeiro agradecer as suas palavras e as palavras do Giovanni, elogiosas, assim, né? Eu não preciso dizer aqui que esse sentimento positivo, ele é recíproco, né?
E, claro, a gente tem uma diferença de idade e a diferença na trajetória em termos... eu fui professor de vocês, né? Mas não dá para calcular também o quanto que a gente aprende nessa relação, que a gente cresce nessa relação, não é? Então, não é algo assim assimétrico, né? Mas é algo recíproco, né? Então, o Giovanni falou dos momentos de comunhão, de amizade, de frequentar a casa e etc., né? Então, isso tudo, para mim e para outros colegas, né, que também, vamos dizer assim, apostam nessa dimensão do afetivo no processo educacional, é uma riqueza imensa, né? As lembranças que eu tenho, as histórias que eu ouvi de vocês dois e de outros colegas e que enriqueceram a minha vida, é uma lista imensa. Então, queria agradecer muito. Queria também realçar assim, a sua sensibilidade, Luiz, de fazer esse vínculo com Rubem Alves, né? Porque por conta da efervescência do pensamento do Rubem Alves, né, no tempo que a gente tem, né, vocês sabem que ele tem sido revisitado, né, por muitos estudos, teses em andamento, produção de material, né, vários livros sobre ele, e foi criada agora a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Rubem Alves, cujo presidente é muito meu amigo, o pastor Edson Fernando, meu colega lá em Juiz de Fora, no programa de pós-graduação. Então, eu acho que nós ficaríamos aqui muito mais tempo falando sobre o Rubem Alves, né? Quando o Giovanni estava falando, eu comecei a pensar uma série de coisas, né? Primeiro, a influência do Rubem Alves na minha vida, real, concreta, assim, no sentido de mudar a minha cabeça, a referência de livro, porque depois eu encontrei pessoalmente o Rubem Alves, né? Mas, assim, quando eu era mais novo, seminarista, eram os livros. E o livro Protestantismo e Repressão, que vocês conhecem, depois foi editado como outro título, né? Religião e Repressão. Nossa, para mim foi um divisor de águas. Eu sempre falo isso, escrevo isso, né? Porque realmente ele me fez ver uma série de coisas que eu sentia, mas eu não tinha as palavras. E ele foi me dando as palavras, né? E eu fui comendo essas palavras, né? Então, eu sou muito grato ao Rubem Alves, à teologia dele, por nos chamar a atenção pelos elementos do cotidiano, por exemplo, né? Isso é muito importante para o princípio pluralista. Na Universidade Metodista, eu sou muito grato à companhia do colega Lauri Wirtz, que foi professor de vocês, né? E que sempre me chamava muita atenção no trabalho da pesquisa para esse lado, que a gente é muito formal, olha as instituições, olha as formalidades, olha os conceitos, mas e o cotidiano, a vivência, como é que as pessoas vivem? Daí que o Homi Bhabha, na ideia do lugar da cultura e dos entre-lugares, você só consegue perceber isso se você presta atenção no cotidiano das pessoas. E quando o Giovanni falava de criança, eu fiquei pensando, foi um filme aqui, viu, Giovanni? Eu fui dando um balanço aqui. Por exemplo, a minha experiência pastoral, que é muito ligada, é intimamente ligada com a minha reflexão teológica, né? Quer dizer, não tem nada nesses livros aí que possam estar desconectados com tudo que eu vivi e ainda vivo em termos de trabalho pastoral, né? Claro que muitas vezes a formulação das ideias, elas parecem mais frias, mais acadêmicas, né? Mas para cada linha tem uma experiência correspondente. Esse da criança, por exemplo, eu sempre digo uma coisa muito interessante. Eu lamento não ter me aproximado mais das crianças das igrejas por onde eu passei, por onde andei, né? Mas eu sempre procurei estar bem próximo delas. Eu queria mais, por exemplo. Eu queria saber o nome de todas elas. Mas tinha igreja que tinha 30 crianças, 20 crianças, então eu não aprendia. Eu tinha a minha assessora, a Magali, ela sabia o nome das crianças. Então, como é que você decora o nome das crianças? Mas eu gostava de conversar com as crianças. E olha só que coisa interessante. Aí eu estou misturando aqui, ó, o Homi Bhabha
com essa coisa entrecruzada, né, dos discursos entrecruzados, com a ideia das crianças, da infância, né, que o Giovanni lembrou a partir do Rubem Alves e o Agamben também, que é a realidade. Porque a criança, ela se coloca diante da realidade de uma maneira que você pode captar e diferente do discurso dos adultos. Então, como pastor, eu, por exemplo, me preocupava com a ausência de algum integrante da comunidade, né? Então, eu perguntava para um familiar, por exemplo, para a esposa, onde está o irmão fulano de tal, né? Então, não estou sentindo falta dele. Ih, pastor, ele está muito ocupado, ele está trabalhando muito, não tem vindo à igreja. Ah, que pena, que bom, dê lembranças para ele e tal, fala que a gente está sentindo falta. Será que isso é real? Será que não teria um outro contraponto melhor para a gente se aproximar da realidade? Eu perguntava para a criança, ali, 7 anos, 8 anos, o filho, cadê seu pai? Ele não tem vindo à igreja? E, pastor, papai estava na reunião lá da Sociedade de Homens, ficou aborrecido lá porque falaram mal dele, ou ele falou mal não sei o quê, e já conta toda. Eu falei, é sério, que poxa e tal, né? Olha, eu estou fazendo uma caricatura, mas não é caricatura, né? Eu acho que aí tem uma expressão espontânea que a teologia praticamente abandonou. Quer dizer, todas as teologias sistemáticas, as teologias institucionais, elas não possuem o aspecto espontâneo. Inclusive, a produção acadêmica na área da teologia, você não pode ter elementos de subjetividade, as revistas não aceitam. Eu não poderia contar essa história aqui num texto acadêmico sobre teologia prática, por exemplo. Não ficaria muito bem eu contar essa história? E qual revista acadêmica que vai aceitar esse relato? Nenhuma, né? Porque tem que ser tudo enquadrado, tudo frio, né? E as crianças trazem esse outro tipo. Eu fui lembrando, você estava falando, Giovanni, e eu fui lembrando várias histórias. Vou contar rapidamente aqui. Uma quinta-feira à noite, eu era pastor na cidade de Duque de Caxias, a igreja Filadélfia, Igreja Metodista Filadélfia, e era aquelas séries de pregações que iam quinta, sexta, sábado e domingo, e na quinta-feira, no final do ano, assim, um verão, já era novembro, um calor fenomenal, e o pregador convidado de uma outra comunidade vizinha estava fazendo a pregação por 1h05. 1h05. Lá fora da igreja tinha um tipo de um comício, um carro de som, acho que era a época de eleição, e estava todo mundo nervoso, porque estava calor, e estava todo mundo impaciente, no outro dia tendo que trabalhar, porque era uma quinta-feira, então a sexta-feira. E eu ali também, doido para o culto acabar, tá? Desculpe aí, o pastor falou, gente, esse culto não acaba. E o pregador, 1h05. Um dia de semana, né? E aí vai uma criança, ela vai lá na frente, não sei se alguém mandou ela fazer, a mãe não foi, porque a mãe repreendeu, fez assim com o relógio, assim, ó, fingindo um relógio na mão, assim, ó, fez assim para o pregador, né? Tipo, está na hora. Ele viu, ficou sem graça e o sermão durou só 1h07, porque foi 1 minuto da intervenção cairótica da criança e ele terminou, né? E depois a mãe queria chamar a atenção da criança e eu fui lá e falei, não. Ela falou o que todo mundo queria falar. Na teologia, eu acho que precisa isso, que a gente fale o que todo mundo quer falar. O ideal seria que todo mundo falasse e fizesse a teologia, né? De uma maneira livre, plural, espontânea. Mas ainda a gente tem esses limites. E para terminar essa parte, e isso não está desligado do que você me perguntou, não, tá? Porque isso são movimentos da cultura que, se nós não prestarmos atenção, se prestarmos atenção só
naquilo que é formal, naquilo que é institucional, a gente não capta essa perspectiva revolucionária, essa perspectiva de mudança, que estão nessas bordas. Essa criança está nessa borda, assim como poderia ter outras vozes, né? Não nessa história que eu contei. Agora, do Rubem Alves. Rubem Alves conta uma história belíssima que tem a ver com um aspecto fundamental da teologia, que é a fé, ou, em outras palavras, a salvação pela fé. Ele conta num dos seus textos, dos seus escritos, não me pergunte qual, porque são muitos, né? Que um pregador tradicional, do protestantismo tradicional, estava pregando, sim, por muito tempo também, e o assunto era a salvação pela fé. E, sem mais e sem menos, esse pregador tirou do bolso um relógio muito valioso, não só do ponto de vista do valor material, financeiro, era um relógio chique, né? Mas também tinha um valor simbólico, porque pertenceu aos pais do pregador, era uma coisa rara. E ele, do nada, tirou o relógio, assim, do pulso, e colocou no púlpito. E disse, olha, quem quiser de presente esse relógio, eu estou doando aqui. Isso é uma história real que o Rubem Alves conta, para falar sobre o tema da fé, da salvação pela fé. Ficou aquele constrangimento, porque as pessoas falaram assim, pastor está meio maluco, não está batendo, o que tem a ver isso com a pregação, né? E realmente estava meio desconecto. E ninguém falou nada. Passado um instante, uma criança foi e pegou o relógio. E a mãe imediatamente pegou a mão da criança e ia tirando. Logo se levantaram, nas igrejas tem os oficiais, né? Cada igreja tem um nome, na metodista chamava os guias leigos, ou diáconos, sei lá, cada igreja tem. E eles foram também, porque um pregador de fora falando, e agora a criança vai lá e atrapalhar o sermão, né? Já queriam botar ordem. E aquele velho, era um velhinho, tá? A história do Rubem Alves era um pregador velhinho. Ele disse, não. Essa criança, ela tem direito a essa herança, tem direito a esse tesouro, né? Porque ela acreditou. E ninguém aqui acreditou em mim. Só ela que acreditou. A mãe não acreditou, os diáconos ou guias leigos não acreditaram, porque a lógica do poder não permite essa fé mais viva, mais autêntica, não é? Então a gente fica preso. Eu acho que o pluralismo tem a ver com essa coisa de acreditar. Mesmo que as bases não sejam tão sólidas, mas por que nós não podemos acreditar nos grupos que são invisibilizados, subalternos, no que eles estão propondo, falando? Vamos acreditar neles, por que não? Né? Porque tem que ser sempre o formal, o branco, o rico, o hétero, o homem branco, o pastor. Por que não pode ter aí, nesse entrelugar da vida, outras vozes que possam conferir também uma autoridade para a fé, uma autenticidade, uma coisa assim, né? Eu gosto muito, para ilustrar o que você me perguntou, Luiz, sobre os entrelugares e a análise, especialmente nos estudos de religião, né? Que é o que eu estou mais metido, né, envolvido, é a casa, né? Você passa em frente a uma casa e você olha aquela casa. Então, você vê que tem uma parede, uma porta, uma varanda bonita e tal, e você tem uma análise daquela casa. Agora, se você olhar de lado, na tangência, podendo enxergar, por exemplo, o quintal, no quintal você vai ver lá, por exemplo, roupas no varal, crianças correndo, alguma desorganização típica de quintal, né? Mas você está captando a vida como ela é. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. E quem assistia ou lia os textos, mas especialmente aqueles especiais da Globo, né?
a vida como ela é, não sei se é do tempo de vocês, acho que não, mas a gente ficava né, impressionado, né, pela pulsão da vida, a sexualidade, a forma que as pessoas se colocavam de maneira, vamos dizer assim, não é agressivo, né, mas com pulsão. São elas mesmas, né? Então, eu acho que esse outro olhar, que é olhar pela tangência, olhar pela beirada, não só ver o discurso assim de frente, mas de lado, na tangência, onde você pode ver pequenos detalhes da vida que elas não vêm à tona assim, de uma maneira clara. Mas é preciso um olhar diferenciado, a partir de um outro lugar, entre alguma coisa, né? Entre o formal e o informal, né? A minha irmã, ela fala uma coisa muito bacana, que ela diz assim, que as pessoas agem como é que é o ditado que ela diz? As pessoas agem como elas querem ser, e elas reagem como elas são, né? Eu acho que isso é Homi Bhabha, né? Sem simplificar o nosso pensador lá, indo-britânico, tão difícil de ser lido, né? Mas é um pouco o que ele faz, né? Ele pega a literatura, ele pega a música, ele pega outras narrativas para mostrar um dado da cultura. Eu acho que é isso que falta na teologia. A gente tem que pegar a Bíblia, mas tem que pegar fragmentos também de outras tradições culturais, religiosas, né? Nós temos que pegar a análise mais formal, de cunho weberiano e marxista, mas tem que misturar também com outros instrumentais, né? Para entender, ainda mais religião, que é um negócio tão complexo, né? O Rubem Alves, ele tinha essa perspectiva, né? Heterodoxa, né? De falar a partir de outros lugares, de se colocar a partir em outros lugares. É um pouquinho assim a minha reação, né? Eu não queria falar do Homi Bhabha assim de maneira mais conceitual, mas sim de maneira mais provocativa, nesse sentido de nós olharmos como o Boaventura chama isso, distopicamente, né? Quer dizer, que existem lugares, esses lugares produzem falas, narrativas, né? E nós temos que colocá-las em conjunto, mesmo sabendo que são diferentes, né? Diferentes, mas para tentar montar o mosaico. Falei demais também, igual o Giovanni. Ô, Giovanni, eu vi que você está aí confabulando, aí, coçando a barba, doido para fazer algumas considerações, aí eu passo a palavra para você, diante do que o Cláudio colocou aqui. Pode discordar de tudo aí, Giovanni, que eu sei que essa é uma marca jamais, sua. jamais. Ele faz, mas ele faz de maneira elegante. Ele primeiro a pessoa tá, mas depois fala, ó, acho que o senhor falou e está tudo errado. Não, não, não. Sabe, Luiz, eu acho que isso tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo, sabe? Sobretudo se a gente considerar que a crise que atravessamos, a crise do capital, né, é uma crise das subjetividades, é uma crise das formas de vida, né? Quer dizer, o capitalismo, esse modo de viver, de se reproduzir, né, de produzir, de se reproduzir, ele entope as nossas veias e as nossas artérias com o mesmo lixo que ele entope os rios, os riachos e os ribeirões, sabe? E a gente se vê atolado subjetivamente, né? Com medo, com raiva, com ódio, ressentido, com culpa, apesar de tudo que tem se apresentado, né, enquanto possibilidade, porque até mesmo diante desse cenário caótico existem as possibilidades. Até mesmo assim a gente foca na falta, né, uma espécie de produção de falta na abundância, né? Quer dizer, enquanto os poucos têm tantos, muitos têm tão poucos, né? Uma produção de falta, e essa falta é produzida em nós. E a gente vive faltando, né? Faltante, em culpa, enfim. E por que eu acho que isso tem tudo a ver com essas teologias
do entre, né? Essas teologias do meio. Porque essas teologias, elas nos convidam ou elas nos desafiam novas maneiras de sentir. A gente estava falando do olhar, da percepção. A percepção, a visão é uma espécie de tato óptico, né? Quer dizer, a luz toca a nossa retina, o nosso olho, né? Essa máquina de enxergar, né? Há um toque. A gente está falando de percepção quando a gente está falando de visão, né? Quer dizer, e essas teologias, elas vêm nos desafiar a enxergar de maneira diferente, a sentir de maneira diferente, a pensar de outras formas. E por isso que eu acho que elas são tão negligenciadas, são tão difíceis. Não porque são difíceis de serem entendidas, mas porque nos propõem desafios éticos, né? Novas formas de vida, novas formas de ver, novas formas de viver. Por exemplo, Rubem Alves, né? Quer dizer, é um texto que nos mobiliza afetivamente, não só intelectualmente, né? Ele erotiza o nosso pensamento, ou ele nos convida a tal, né? E como isso é difícil, por quê? Porque a gente opera majoritariamente no registro racional, né? E a razão, ela opera como uma espécie de ralo, de vórtice, né? De um basculante, assim, bascula tudo. Tudo escapa por ali, pela razão, né? A razão sai decodificando tudo, sai engolindo tudo. Nada sobra, né? Para os afetos. E aí, quando a gente lê essas coisas, entre lugar, olhar de lado, perceber de outras formas, crianças e tal, somos desafiados, então, a enxergar de outras maneiras, né? A pensar de outras maneiras. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que essas teologias, essas formas de pensamento teológico, elas são potentes nesse sentido de enfrentamento, inclusive, sabe? Do que está posto. Sobretudo porque toca essa questão, né? Toca na vida, em seu fundamento, entende? E é justamente a vida hoje que está no centro da política, né? Antes de você tornar aqui o nosso diálogo público, você falava a respeito da biopolítica, né? Quer dizer, a vida é o palco de todas essas problemáticas que nós temos experimentado, né? Sanitárias, econômicas. A vida ou a economia, mas a economia tem por fundamento a vida, ou seja, no final das contas, a gente está falando da vida. E essas teologias nos ajudam a pensar uma espécie de revitalização das mesmas, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver, Luiz. Eu acho que a gente vai enfrentar o fascismo com alegria, sabe? Assim, com potência, com vida. Só há uma saída para a morte, que é a vida. E a gente crê na ressurreição do corpo, né? Então, bola para frente. Pessoal, já estamos aqui com 53 minutos, e aí eu infelizmente está muito bom o diálogo, mas por conta até mesmo da questão da audiência, da visualização, que a gente depois vai tornar isso público aí, eu vou ter que aí passar para vocês fazerem as considerações finais, mas já deixo aqui um convite, se vocês acharem por bem a gente continuar esse papo num outro momento, né? O Len Gruber começou fazendo isso assim, meio que espontaneamente. E aí o negócio ganhou um corpo. Ele foi fazendo uma live, foi fazendo outra, e agora o negócio está oficial lá no Face dele. Não que eu tenha pretensões de ser aí, né, também novo youtuber aí e tal. Mas o diálogo foi bastante produtivo e a gente foi bem descontraído, informal. A gente pode marcar numa outra oportunidade, a gente voltar esse papo aí, e se a gente tiver tempo, né, horário, que a nossa vida está meio corrida, e aí a gente pode voltar aí nesses diálogos aí sobre essas questões políticas, teológicas, do cotidiano e da vida. Mas caminhando para os 55 minutos, aí eu
passo para o Cláudio, depois o Giovanni, para fazer as considerações finais aí, falar, aí fazer um fecho final na fala, enfim, aí fica bem à vontade. Aí a gente depois encerra por volta de 1 hora, que é o que o pessoal assiste, né? Passar disso, como diziam os mais piedosos, que passar disso vem do maligno, né? Então aí não dá. Então, Luiz, daqui a pouquinho vai parecer uma criança com a mãozinha assim no relógio, assim, falar, ei, chega aí e tal. Olha, de coração, Luiz, eu acho bacana que o mundo de hoje e esse isolamento social tem puxado esse fio, né, da comunicação eletrônica, das lives, né? Eu nem gosto dessa expressão porque é em inglês, eu acho que é conversa, né? É uma conversa aberta. E acho bacana que as coisas que nós falamos aqui, o Giovanni, você e eu, que outras pessoas possam acompanhar e desfrutar delas, eu acho isso legal, né? Mas, ó, de coração, eu diria que, para mim, estar conversando com você, estar conversando com o Giovanni, está excelente. Por isso que, se tivesse amanhã uma outra conversa, eu falei, ótimo, vamos marcar, ou na outra semana e tal, porque a minha vida toda, foi trabalhar com toda a intensidade na vida da igreja, no trabalho pastoral, visitando as famílias, acompanhando o processo aqui e ali, preparando coisas, cursos de formação, de leigos, tudo isso. O trabalho também como professor, que vocês sabem como é toda a dinâmica, e dedicar muito, mas não é pouco, não, muito tempo, eu não sei como que a gente tira isso, porque só essas outras duas dimensões da vida nos sufocam bastante, para poder bater papo e conversar com as pessoas, porque ali é que eu acho que se dá, de fato, o crescimento e tal. Então, por hoje é sexta-feira, né? Nunca que eu estaria em casa, né? Se tivesse alguma atividade da igreja, estaria na igreja. Se tivesse alguma atividade de trabalho como professor, estaria. Mas depois, certamente eu ia sair e ia comer uma pizza com um grupo de amigos, um grupo grande ou um grupo pequeno, enfim, vai variando, entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Muito importante. Então, hoje, não tem pizza, mas nós estamos aqui. Para mim, é isso. O que valeu foi isso, né? Se das coisas que falamos possa ter comunicado algo legal, importante para alguma pessoa que vai ver esse vídeo amanhã ou que acompanhou agora, excelente, né? Fico feliz. Mas, olha, para mim foi uma satisfação imensa, sabe? Poder falar com você, com o Giovanni. Eu me senti assim, sabe? Comendo uma pizza e conversando, né? E ainda mais que vocês falaram coisas positivas em relação ao meu respeito. Porque isso é bom, todo mundo gosta de ouvir, né? Mentira aquele que diz, eu não gosto quando me elogiam. Eu gosto quando me elogiam. Agora, temos que reconhecer que é difícil também, porque gera um tipo de responsabilidade, né? Porque você diz assim, bem, eu preciso manter isso na minha vida, né? Ou eu preciso reparar coisas passadas nas quais eu não agi dessa maneira, né? Então, eu vou dormir hoje bem feliz, tá? Com essa conversa. Quero agradecer muito a você, viu, Luiz? Acho que você cumpre aí o que o Giovanni falou, da generosidade, né? Em termos daquilo que a teologia precisa se alimentar, né? Generosidade, coragem. Tinha um terceiro elemento aí que eu esqueci, mas só generosidade e coragem, e a gente vê isso em você, e eu agradeço essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. E ao Giovanni, mesma coisa, né? Prazer imenso de... Não falamos aqui, mas eu celebrei o casamento do Giovanni, né? Aí, Giovanni, ó, o Luiz não me chamou para celebrar o casamento dele, mas você me chamou, né? Então, você está em vantagem agora em relação ao Luiz. Brincadeira, Luiz. O meu casamento, na verdade, eu vou só fazer uma situação aqui. No último ano... Não precisa explicar que você não me chamou. Mas deixa eu te explicar qual foi o contexto, né? No último ano, lá, aconteceram algumas situações muito difíceis para mim e para a Renata na época, né? E eu lembro que o Helmut era tutor da Renata.
E teve um dia nessas conversas aí que ele chamou a gente, quis fazer uma reunião, que estava muito preocupado e tal. E aí a gente estava naquela, quem que vai fazer? O Oswaldo, a Helena? Porque aí chama o Oswaldo, chama a Helena, mas aí chama a pastora Abigail. E acabou que, assim, por conta daquela situação, ficou o Helmut e a pastora Abigail, que era minha pastora na época lá na Lapa. Eu tô brincando. Não, mas eu não estou te falando a questão aí. Está muito bem casado. Está melhor que o Giovanni. Está muito bem casado. Mas as bodas aí eu te chamo, fica tranquilo. Isso vai ser legal. Tá bom. Um grande abraço para os dois. Ô, Giovanni, faz a sua consideração final. Poxa vida, eu também só tenho que agradecer aí. E você acredita, professor, que essa foi a única coisa que eu falei assim, não, isso eu vou ter que citar, que o casamento, acabei esquecendo, cara. Puxa vida. Mas é verdade. Então aí, uma caminhadinha já. É uma alegria, Luiz, poder estar aqui nessa mesa junto com vocês, mesa na qual já sentou outros feras, né? Eu acho que eu estou aqui comendo como é que fala a parábola lá? Estou comendo as migalhinhas que caem da mesa aí e tal. Então, conta comigo, cara. O que eu puder estar presente, eu estarei, com certeza, aí, ventilando, provocando, sendo provocado. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com você. Obrigado, cara. Obrigado. Fazer um registro aqui para fechar. Na verdade, quem me apresentou você foi o Cláudio mesmo, né? Que na época eu fazia mestrado e eu estava estudando uma disciplina de Deleuze. Na verdade, eu não conheço o Giovanni pessoalmente. Também é bom registrar aqui. Você é de que ano? Você se formou em que ano, Luiz? A teologia. 2011. 11. E o Giovanni é de? Foi a época que eu estava entrando. Eu acho que eu entrei em 2009. Entrando. Só que você era da manhã, né, Luiz? Isso. Eu era da manhã. Mas foi por conta do seu doutorado, que eu estava estudando o Deleuze, eu estava muito envolvido lá com a esquizoanálise e tal. E eu comentei isso com o Cláudio uma vez. Olha que e aí ele me apresentou você. E aí a gente começou assim, a interagir pela internet e tal, e aí já tem alguns anos isso, né? E a primeira vez que a gente se falou, eu estava em lua de mel. Mas é isso. Falando sobre o Deleuze, lá na lua de mel. Ele interrompeu a lua de mel para poder atender você. Então, acontece. Mas, gente, foi muito bom, satisfação estar com vocês e espero que a gente possa repetir esse papo, foi muito bom. A hora passou, a gente nem viu, já são 8h30 e tal. E eu agradeço a vocês, o Cláudio, minha imensa gratidão, né? Eterna gratidão, porque foi o cara que me abriu os olhos aí desvelou o campo para teologia, né? Embora já tivesse uma formação, eu não tinha esses traquejos acadêmicos, essa coisa toda, e ele foi me orientando, né? Foi dando muitas dicas valiosas que eu guardo até hoje, né? Eu sempre guardo as dicas do Cláudio. Uma delas é a questão dos referenciais, né? Eu lembro disso até hoje. E aí ele falou uma vez, eu estava só para fechar aqui. Aí eu estava lá o Cláudio, ele fala... Ô, Luiz, o Cláudio, ele brinca com essa questão aí da flexibilidade, da poesia, da música. Só que a gente que conhece de perto, a gente sabe como é que é, né? As orientações. Ele é bem assim, e ele falou para mim uma coisa que até hoje eu aprendi, nunca mais eu esqueço, que ele falou assim, eu estava lá, ele falou, mas você não leu o tal livro? Ele falou, eu li, mas não citei. Ele falou, não, tá presente na obra de algum jeito? Tá, então é referencial. Vai colocando, né? Porque você tem isso no background, se alguém pergunta, se alguém fala, mas o livro do fulano, você já está calçado, né? Isso aí, cara, me ajudou muito na defesa lá do meu mestrado. Depois foi citado uma situação lá e eu lembrei isso do Cláudio. E, enfim, coisas que a gente vai trazendo para a vida, né? E eu sempre falo isso também, né? Uma vez eu fui falar com ele, aí eu vou contar agora as causas, né? Contar os causas. E ele sempre falava isso, a teologia, aquele jeitão. A teologia tem que fazer conexão com a vida, o jeito dele falar, né? E eu lembro disso, né? Dessas histórias aí de bastidor, de orientação, que foram muito valiosas. Mas, gente, já deu 1h04 aqui, aí senão daqui a pouco vai aparecer meu filho aí pedindo para eu brincar de Lego com ele lá embaixo, que eu prometi. Muito obrigado aí vocês, né? Bom final de semana.
e em breve a gente volta. Obrigado aí aos amigos, Moisés, a Joyce, as pessoas que interagiram aqui, a Sandra, a Maria de Fátima, o Nilson, tem uma pessoa que entrou aqui por aqui o Neivaldo, e os demais e as demais que vão assistir ainda essa conversa, para não falar live, né? Esse bate-papo, né? Então, gente, bom final de semana aí para vocês. Um grande abraço. E um abraço. Vou fechar aqui. Valeu. Isso, fiquei muito contente. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.